telefone dela está desligado. É... Eu tô bem, graças a Deus. Ai, que Você? bom. Tô bem também. Que bom ver esse teu sorriso, a gente tem a alegria do Senhor nesse dia, né? Pri tá lá no hospital, que Deus te abençoe, que o Senhor te abençoe, te unja a tua cabeça aí nesse lugar, as tuas mãos, né? Cuidando de pessoas. Que Deus te abençoe, Pri. Assim, eu sei que não é fácil. Eu já dormi em um hospital com pessoa, com parente, né? E sei assim que não é fácil, né? A gente passa momentos assim, madrugada, não dorme direito, mas o Senhor vai recompensar a Pri, né? Ainda tá ligada aqui, ainda faz a nossa chamada, né? Abre o link aqui. Obrigada, Pri, pela tua entrega, pela tua disponibilidade. Que Deus te abençoe. Deus te abençoe também, Kelly, nesse dia, que o Amém. Senhor renove cada vez mais a alegria sobre a tua vida, que esse teu sorriso Amém. assim fique estampado na tua cara, que seja a expressão, sabe, das coisas que o Senhor tem feito dentro do teu coração, né? Que Deus assim te Amém. abençoe, né? Te faça assim Amém. farta, né? Cheia, Abençoe você abundante também. daquilo que é Continue te bom para abençoando, Amém. te usando na palavra, Amém, para nossas amém. vidas. Eu recebo Está da minha sendo amiga, bom. meninas, recebo. É, não sei quem mais vai estar por aqui, mas a gente vai começar assim. Eu não quero me alongar, mas toda vez que eu falo que eu não quero me alongar muito, falar muito, não adianta, né? A gente acaba se estendendo. Mas assim, eu sei que vai ficar gravado e as meninas vão poder ouvir depois. É, sei que hoje é uma sexta-feira, sempre é dia de finalização de mês, ainda mais com Black Friday hoje, mas próximo Tem do isso, né? Natal, né? Vai na Black, Rosane? Quem tem bastante din-din que pode aí comprar as coisas que querem ter abençoada, cheia de din-din, vai É poder ir ruim, a Rosane. a mesma coisa. Pri também já vai sair do hospital, já vai passando nas lojas. Né? Que Deus abençoe, né, o nosso dia, meninas. Não tem dinheiro não, Rosana. Vou sair só amanhã de manhã. Tem dinheiro não, tô pobre. Que eu vou sair hoje, que eu vou na casa da minha irmã, aí vou passar no centro, falei com meu marido, será que a gente podia dar uma paradinha ali para ver um negócio aí? Olha onde eu quero ir, gente. Eu quero ir naquela lojinha que vende tudo por R$ 10. É nessa Vai que estar eu vou. lotado. É Vai dessa que eu Vai posso mesmo. ir. lotado. Tá lotado, A toda só. minha abarrota. Nossa, Deus. Eu falei, é lá que eu posso ir. Meninas, Ela em dia comum já fica muito cheia. é, Imagina, né, do quando Black Friday, né? agora. Mas também, como é tudo R$ 10, deve estar a mesma coisa, porque não sei de Podia onde estar que o tudo por povo arranca 5, né? dinheiro. Não sei de onde que o povo arranca dinheiro, o povo fala que tá sem dinheiro, tá sem dinheiro, tá sem Mas dinheiro. eu sempre Aí chega a Black Friday, o povo acha dinheiro. passa no cartão. Ai, misericórdia, não. Cartão não é comigo, Quem não. dera. Quem dera se eu conseguisse numa Black Friday. Não Ah, dá. O cartão, Rô, eu só uso se eu tiver, tipo assim, passando mal, não tem dinheiro para comprar um remédio, ou precisou comprar alguma comida e não tem dinheiro, porque passar cartão à toa, não passo, não. toa, né? Eu também não gosto de ficar. Eu sequer não tenho cartão, eu uso direto cartão do meu marido que não quis mais. Eu tinha cartão quando eu trabalhava, né? E hoje em dia eu não quero, nem quero fazer mais cartão. Mas, meninas, Fernanda também está aí. Tudo bem, meninas? Vamos orar para a gente começar e assim a gente finalizar aí a nossa série de mensagens. Se é que eu posso tomar assim, né? Mas eu creio assim, que foram consolações do Espírito Santo de Deus no nosso coração, né? Vamos orar. Sei que a Pri está com o microfone ligado ali, Pri. Senhor, muito obrigada, papai. Obrigada por mais uma oportunidade, Deus, desse dia estarmos na tua presença, de podermos falar com o Senhor. Deus, de podermos receber do Senhor aquilo que o Senhor tem plantado no nosso coração. A tua semente, Senhor, tem sido plantada em nós, Senhor, e Deus, isso é que tem nos feito crescer, tem gerado algo dentro de nós, Senhor, e nós nos alegramos em Ti. Nos alegramos, Senhor, te damos graças, te damos louvores, te adoramos.
adoramos, Senhor, te bendizemos o nome, porque o Senhor é esse Deus maravilhoso, Senhor, que transformou a nossa vida, Senhor, que nos resgatou, Senhor, Deus que tirou de nós todo o peso, Senhor, toda a amargura, é o Senhor quem faz novo o nosso caminho, limpa o nosso caminho, Senhor, o Senhor é que nos dá propósito, o Senhor é que nos faz ter esperança, nós nos alegramos em Ti nesse dia, Senhor, e que cada irmã minha, Senhor, cada uma pessoa que vai acessar esse vídeo, receba essa força do Senhor, essa alegria que vem da Tua presença, Senhor, esse manifestar da graça do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, Senhor, no seu ambiente, no seu coração, Senhor, na sua mente, Senhor, seja totalmente transformada, renovada, Senhor, pela Tua palavra, pela Tua graça, Senhor. O Senhor nos chama para perto, o Senhor nos ama, por isso o Senhor tem investido nas nossas vidas, não tem desistido de nós, mesmo, Senhor, com as nossas fraquezas, com as nossas limitações, Senhor, mesmo no tempo presente, com as adversidades, Senhor, o Senhor está conosco, o Senhor nos chama para perto, para andar contigo e para te conhecer, e nós te adoramos por isso, Senhor. Fala conosco nessa manhã, nós dependemos da Tua palavra, dependemos da Tua revelação, Senhor. Em nome de Jesus, fala conosco, Senhor. Amém. Amém, meninas. Então, meninas, eu queria, assim, finalizar hoje, assim, aquilo que a gente começou falando sobre o propósito, como eu, né, coloquei aqui no meu coração a respeito disso. Nós começamos falando no primeiro dia sobre, assim, um pouco sobre o que é o propósito, o chamado. Hoje em dia a gente usa muito essa palavra propósito, né? Mas, assim, nos tempos atrás, quando a gente não usava tanto essa palavra, a gente usava o chamado, né? Aquele chamado do Senhor para as nossas vidas, né? E é isso que é, assim, importante a gente entender, o que o Senhor tem para nós, né? Qual é o objetivo dele, né? Qual é, assim, o plano que ele tem traçado para as nossas vidas. E nós estamos aqui, começamos a falar sobre isso, e para entender um pouco mais desse chamado, a gente falou sobre características nossas, sobre temperamento, né? Nós falamos aí sobre talentos também, sobre dons, e ontem a gente falou aí um pouquinho, né, falando sobre uma outra área, né, a gente falou assim, como o Senhor, assim, Ele tem nos chamado para perto dele, né, de uma forma, assim, diferente, né, mas nós falamos sobre a gente não se comparar, a gente não se distrair com a comparação, não ficar olhando aquilo que o outro tem e a gente não tem, mas, assim, se firmar, né, naquilo que o Senhor tem nos chamado, no que Ele tem depositado na nossa vida. E hoje eu queria, assim, finalizar falando, gente, um pouquinho sobre a unção de Deus, sabe? Não que eu vou esmiuçar exatamente o que é a unção de Deus, né? Mas eu queria ler um texto aqui e trazer algo para nós sobre isso, né? Mas antes eu queria falar um pouquinho, assim, perguntar como é que você se sente, né? Às vezes a gente vem traçando aí uma rota aí, né? Falando sobre objetivos, sobre propósito, né? E às vezes a gente se sente, assim, perdido, né? Eu ainda não tenho definido, não está muito claro para mim, mas justamente o que a gente fez aí, falando um pouquinho de talentos, falando sobre temperamentos, é para a gente se conhecer e a gente poder chegar mais próximo, poder oferecer ao Senhor, né, algo mais pronto, e a gente chegar mais próximo daquilo que o Senhor tem para nós, em conhecer, né, em saber o que o Senhor tem para nós. E é isso que eu queria te perguntar, assim, você já se sentiu meio perdida nesse lugar e do meio, né? Às vezes a gente se sente assim, a gente já não é mais o que a gente era, a gente já tem consciência de que a gente já largou muita coisa para trás, que a gente abriu mão de muita coisa, e assim, eu já não sou mais quem eu era, né? Mas eu ainda não cheguei lá, nesse ponto de atingir o propósito de Deus para minha vida, como se fala tanto hoje, eu quero conhecer o teu propósito, Senhor. E aí a gente fica nesse meio aí, né? Eu ainda assim não sustento plenamente quem eu quero ser, né? Mas eu também já não sou mais aquela pessoa, a gente tem consciência disso, né? E é justamente nesse meio aí, nessa transição, né? Nesse caminho aí, né? Que Deus vai assim tirando o que é o do nosso velho homem, né? Silenciando ali para trás o que era, o que a gente era, e assim vai assim firmando os nossos passos, né? Em direção ao alvo, aquilo que Ele tem, né? É nessa transição aí que a gente pode experimentar muitos milagres do Senhor, né? É nesse tempo aí que eu vejo assim que o Senhor
assim faz coisas grandiosas e a gente precisa estar sensível para perceber isso que o Senhor está fazendo, porque essas pequenas coisinhas, esses pequenos passos vão contribuir para muito, né, daquilo que a gente quer ser. E às vezes aquelas pequenas coisas que a gente não dá valor, né? Ontem nós falamos aqui sobre dar graças, né? E a gente precisa dar graças sobre cada passo, sobre cada conquista que a gente tem tido, cada avanço que a gente tem tido, porque isso vai construindo a nossa identidade no Senhor e vai firmando os nossos passos em direção a realmente ao algo que o Senhor tem, né? Às vezes é desconfortável, né? Crescer dói, como a gente sabe, né? Igual uma criança que, quando o desenvolvimento dela, às vezes ela sente dores de crescimento, os ossos, né? A estrutura dela está se desenvolvendo. É assim que acontece com a gente. A gente vai largando coisas para trás e, assim, às vezes é desconfortável. Mas a gente percebe assim, eu não estou cabendo mais em quem eu era, como eu pensava, e agora eu estou aí nesse meio, né? Nessa transição, mas assim, experimentando esse poder de Deus, esse novo de Deus, né? E assim, o Espírito Santo tem nos confrontado, tem nos chamado, sabe? A nossa proposta aqui é de sermos mulheres profundas, mulheres que conheçam ao Senhor, que amem ao Senhor, mas que não se guiem só por sentimentos, né? Mas que realmente tenham conhecimento do Senhor. O Espírito Santo tem nos chamado, né? Para nos fortalecer, para aprendermos um pouco mais. E ele às vezes precisa confrontar a nossa vida, né? Precisa, assim, nos levar naquele lugar onde a gente vai ser testado, onde a gente vai ser provado, e a gente vai, assim, experimentar, né, essa confiança aí no Senhor, né? E assim, a gente precisa morrer um pouquinho mais a cada dia, sabe? Morrer, isso faz parte da nossa história em Cristo, é morrer para a nossa vida, né? Tomar sobre nós, né, a nossa cruz e seguir ao Senhor, assim, deixando mesmo para trás aquilo que é nosso, sabe? E assim, às vezes a gente pensa, nossa, eu estou atrasada no meu caminho, eu estou atrasada no meu processo, mas não, às vezes o Senhor está te permitindo fazer pausas, às vezes o Senhor está te permitindo andar devagar, porque Ele conhece a tua estrutura e Ele não quer perder nada do que Ele quer fazer em você, sabe? O Senhor, assim, Ele tem prazer em trabalhar com as suas mãos na nossa vida, né? Como a gente falou aqui do barro, né? Nós somos barro nas suas mãos, e o Senhor, assim, não quer perder nenhum detalhe, Ele quer formar a nossa vida de acordo com a vontade dEle e de maneira, assim, plena, né? De maneira abundante. Então, assim, meninas, saibam que às vezes você está nesse meio aí, nesse processo, mas, assim, Deus está te construindo, sabe? Deus está transformando a tua vida cada vez mais e te amadurecendo, sabe? O Senhor, assim, quer encher as nossas vidas. E eu quero ler aqui um texto que está lá no livro de Isaías, né? É um texto muito conhecido nosso, a gente usa a frase, né, que a gente vai citar aqui no final do texto, a gente usa muito, mas a gente, assim, precisa entender um pouquinho aqui do contexto e, assim, trazer para as nossas vidas, né, essa unção do Senhor, né? Nós falamos aqui tanto de ministério, de propósito, de chamado, e assim, para que isso tudo aconteça de forma plena, dentro daquilo que o Senhor tem proposto, a gente precisa dar unção de Deus, desse óleo derramado, né? E se a gente for falar um pouquinho o que é unção, né? A gente fala do óleo da unção, né? Geralmente na igreja também a gente, muitas vezes, quando a gente vai orar, a gente é ungido com óleo, né? A Bíblia fala da gente ungir os doentes com óleo, e nós há um tempo atrás, eu não sei se vocês vão se lembrar, que a gente falou aqui das prensas do azeite, né? O óleo da unção, ele é feito, né, dessa forma, com o azeite ali, e assim, uma das prensas do azeite era justamente uma das, assim, das primeiras prensas, ela justamente daquele azeite melhor, era justamente para fazer o óleo de unção, né? Esse óleo que ia ungir tanto os doentes quanto, assim, ungir reis, nessa autoridade aí, né? A unção para os reis, a unção para um ministro, a unção para uma autoridade, é isso, conferindo autoridade. Às vezes o óleo em si, a matéria-prima ali, ele não vai trazer autoridade, ele é um símbolo, né, dessa marca, né, de Deus sobre nós. Então isso que é uma unção, né? E quando a gente fala sobre ungir doentes, é lógico que o azeite, ele também tem as propriedades curadoras dele, né? Ali no composto do óleo, né? Às vezes, quantos de nós já ouvimos a mãe falar, né? A criança está com dor de ouvido, pinga uma gotinha de azeite, né? Às vezes tem lá uma pele ressecada, rachada,
que está propensa a dar uma ferida ali, né? E se você ungir com óleo, você colocar um azeite, ele tem propriedades medicinais, sim, que vai nos ajudar. Mas assim, o que vai valer sobre a nossa vida é essa unção, quando a gente unge alguém, é a autoridade, como se fosse assim, a cobertura, aquele amolecimento do Senhor sobre nós, né? E que faz assim quebrar todas as cadeias, né? Todo aquele peso que está sobre a nossa vida. E eu quero ler aqui para vocês Isaías capítulo 10. Eu vou ler aqui alguns versículos salteados e no fim a gente vai ter um versículo específico que fala sobre unção, né? Lá no capítulo 10, deixa eu dar um contexto para vocês, né? O povo de Israel, sempre nas mãos do Senhor, e às vezes o povo era rebelde, o povo desobedecia, e o Senhor permitia que outros povos escravizassem, às vezes, o povo de Israel, que levasse cativo, né? Que entrasse na terra deles e dominasse eles. Então, muitas vezes acontecia aqui, e aqui no capítulo 10 fala isso sobre esse povo da Síria que dominava sobre o povo de Israel, né? E aí, assim, lá no versículo 15 fala assim: porventura gloriar-se-á o machado contra o que corta e com ele, ou presumirá a serra contra a que maneja? Era o Senhor falando assim: por acaso vocês vão se levantar? É como se fosse assim, o machado se levantando contra quem está usando ele, né? Ele fala, né, presumirá a serra, né, aquela serra do serrote ali, aquilo que corta contra quem está, quer dizer, pode um instrumento se levantar contra aquele que usa, né, é o que a gente fala, nós somos barro, somos vaso nas mãos do Senhor, e a gente não pode se levantar, se rebelar contra quem está nos moldando, nos formando, né, porque isso é a nossa perdição, né, se a gente fizer isso, se levantar contra, né, e é isso que o Senhor quer trazer aqui. O povo de Israel muitas vezes se levantava contra aquilo que estava usando ele, né? O povo de Israel queria se rebelar contra a mão do Senhor. Quando os inimigos muitas vezes vinham sobre ele, ali espezinhando, humilhando, né, eles, era a mão do Senhor, porque o Senhor queria corrigir o povo, né? Mas aí o Senhor é assim, ele é poderoso, né? Às vezes ele usa ali uma ação de um inimigo, às vezes de uma autoridade contra nós para nos corrigir, mas o Senhor também dá a paga. O Senhor, às vezes o Senhor percebe que o inimigo se excede naquilo que ele está fazendo contra o seu povo, e o Senhor também está lá e corrige o inimigo, né? Tanto é que lá no versículo 1 ele fala assim: ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão para negarem justiça aos pobres e para arrebatarem o direito aos aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. O Senhor fala isso, ele também vai agir com condenação, agir ali com a sua mão sobre aqueles que estão oprimindo o seu povo. E aí, o que isso vem trazer para nós? Assim, isso traz esperança. Se o Senhor usa alguém para nos corrigir, mas o Senhor também depois vai e corrige aquela pessoa, porque ela se excedeu, né, naquilo que ela está fazendo conosco, há uma esperança, então, de que o Senhor vai nos tratar com bondade, com misericórdia, né? Se o Senhor está corrigindo aqueles que estão nos oprimindo. Vocês estão entendendo? Não sei se eu estou sendo clara em relação a isso, né? Mas, assim, esse versículo fala isso, que a gente não pode se levantar, porque a gente precisa entender que a mão do Senhor, né, que está fazendo todas as coisas. Então, às vezes, o Senhor usa alguém para estar nos humilhando, porque Ele quer nos corrigir, mas Ele também vai corrigir aquele que nos humilha, porque o Senhor é justo. O Senhor é justo. E aí, meninas, assim, lá no versículo 20 fala assim: acontecerá naquele dia que os restantes de Israel, os da casa de Jacó, que tiverem salvado, nunca mais se estribarão naquele que os feriu, mas com efeito se estribarão no Senhor, o Santo de Israel. O que o Senhor está dizendo aqui? O povo de Israel naquela época estava confiando nos povos ao redor, fazendo alianças, começavam a adorar os deuses daqueles povos ao redor, e quando eles tinham que lutar uma batalha, ao invés de eles confiarem no Senhor, eles acabavam confiando nesses povos ao redor, nesses amigos, entre aspas, que eles faziam, né? E por isso que eles acabavam sendo derrotados. Às vezes o Senhor tinha que vir corrigi-los, né? E aí o Senhor fala que naquele dia, no dia do Senhor, né, os restantes de Israel, da casa de Jacó, se tiverem salvado, nunca mais iam se estribar. Estribar é assim, confiar.
se apoiar sobre aquilo, né? Confiar naquilo. Então, eles nunca mais iam confiar naquele que os feriu, naqueles povos ao redor, mas eles iam confiar, iam se apoiar agora no Senhor, o Santo de Israel. Então, estou trazendo isso, essa ideia aqui, né? O contexto todo, para que vocês entendam por que o Senhor vai falar aqui o versículo da unção, né? E aí, a partir do versículo 24, ele fala assim: pelo que assim diz o Senhor dos Exércitos, povo meu que habita em Sião, não temas a Assíria, quando te ferir com a vara e contra ti levantar o seu bastão, à maneira dos egípcios, quer dizer, da mesma forma que os egípcios fizeram, né? Porque daqui bem pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira para a consumir, porque o Senhor dos Exércitos levantará contra ela um flagelo. Quer dizer, o Senhor está prometendo que também vai punir a Síria, né? Um flagelo como a matança de Midian junto à penha do Horebe, né? A sua vara estará sobre o mar e ele a levantará como fez no Egito. O Senhor falando, prometendo ao povo que vai corrigir aquele povo da Síria, assim como fez com o Egito, com os egípcios que vieram atrás do povo de Israel, né? Ali na saída do Mar Vermelho, né? E aí, meninas, olha só o versículo 27, diz assim: acontecerá naquele dia que o peso será tirado do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, jugo que será despedaçado por causa da unção. É esse versículo que a gente conhece tanto, que eu queria trazer para vocês, trazer esse contexto todo. Por que o Senhor disse isso, né? Por quê? Porque os povos oprimiam, porque o Senhor precisava corrigir o povo de Israel, mas o Senhor faz essa promessa: naquele dia que o peso seria tirado do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, jugo que seria despedaçado por causa da unção, né? E algumas traduções falam gordura, né? E aí eu anotei aqui algumas coisas, meninas, assim, a unção, no hebraico é shemen, né? É óleo, é gordura, né? Então, assim, o jugo, né? O jugo é aquela canga, é um instrumento, né, de madeira que é colocado sobre os ombros dos bois, né? Quando o agricultor quer que o boi vai arando a terra e ele precisa usar 2 bois, ele precisa colocar essa canga, esse jugo, né, no ombro deles. É como se fosse uma madeira, né, reta, colocada de um ombro ao ombro, de um boi para o outro, para que eles andem juntos, para que não haja descompasso, né? Porque senão os bois vão andar, um vai mais à frente, outro vai mais atrás, ou, né, um mais baixo, outro mais alto. Agora, quando ele coloca esse jugo, essa madeira, né, presa ali, presa no pescoço de um, presa no pescoço de outro, eles vão andar juntos, né? Vão andar alinhados, né? Juntos ali. Então, isso é que era o jugo que era colocado sobre os bois, quando eles iam arando a terra, né? E assim, eles tinham que andar de cabeça baixa e andar juntos, andar presos ali, né? E aquilo, de certa forma, era um peso, né, sobre os ombros dos bichos, né, ali dos bois, mas para que eles fizessem exatamente aquilo que o agricultor, que é aquele que estava dominando sobre eles, fizesse. Então, por isso é colocado esse jugo, né? E olha, meninas, o que o Senhor fala aqui? Que esse jugo seria despedaçado por causa do óleo, da unção, né? E aí algumas traduções falam que essa unção é gordura. Gordura é aquela melhor parte, né, de um animal, é aquilo assim que traz esse unguento, é aquilo que amolece, né? E o jugo seria despedaçado porque o Senhor ia ungir. E o que é esse ungir aí, essa gordura, essa unção? Essa gordura é aquilo que faz com que o animal seja forte. A gordura é que traz, né, pelo menos assim, nas traduções aí na Bíblia, né, no hebraico aí antigo, é assim, aquilo que traz vigor, né? Quando a gente fala, não sei se vocês já ouviram falar muitas vezes, quando alguém vai oferecer sacrifício ao Senhor, né, naquele tempo, né, aí do povo de Israel, era oferecido um animal com gordura, tinha que ser trago a gordura era o melhor, porque a gordura fala do vigor, fala da força, né? Fala dessa vitalidade. E assim, então, o jugo, essa canga, esse peso sobre os ombros, iria ser despedaçado por causa da força do boi, por causa da gordura dele, né? Por causa desse poder dele. E é isso que eu queria trazer para nós, meninas.
meninas, assim, o jugo, toda a canga, toda a Não culpa, tá né? com frio, não, Todo porque o tá aqui peso, coberto. né? Que Como é está que você tá sobre com frio? nós, que traz ali Então uma levanta a opressão cabeça. sobre a nossa vida, sabe? Ela é despedaçada, ela é desfeita por causa dessa unção do Senhor, por causa dessa gordura do Senhor, sabe? É o Senhor é que tem força, é o Senhor é que tem vitalidade para despedaçar, né, esse poder opressor sobre as nossas vidas. Toda a culpa, né, que está sobre os nossos ombros é o poder do Senhor que despedaça isso. E eu queria trazer isso para nós, assim, finalizando esse tempo de falar de propósito, sabe? Que você tem um chamado, como eu falei aqui, você, cada um de nós que temos o Espírito Santo de Deus, nós temos um propósito na nossa vida e nós temos um dom dado pelo Espírito Santo de Deus. E como que a gente vai agir? Como eu falei, a gente está nessa transição aí, né? De como que a gente vai agir para atingir esse nosso propósito, chegar no lugar que o Senhor tem para nós, como a gente vai, vamos dizer assim, completar esse chamado. É quando a gente é ungido pelo Senhor, quando a gente recebe essa gordura, essa força que traz vitalidade da parte do Senhor sobre as nossas vidas. Então, essa unção que vai nos marcar como alguém de Deus, essa unção assim que vai trazer sobre nós a autoridade daquilo que nós fizemos. Essa é a unção do Senhor, é essa força, esse vigor, né, esse complemento, né, esse poder de Deus sobre as nossas vidas. Então, para que a gente seja eficaz, para que a gente complete o nosso chamado, complete o nosso propósito, nós precisamos dessa unção. Nós precisamos desse óleo escorrendo sobre a nossa cabeça, dessa unção que representa autoridade, dessa unção que representa cura, sabe? Que despedaça, que desfaz ali aquelas partes secas, né? Que vai ungindo ali as partes doentes, né? E vai amolecendo, tirando aquela casca, aquela ferida, né? E o Senhor vai restaurando as nossas vidas. Nós dependemos da unção de Deus para fazermos a obra do Senhor. Nós dependemos desse poder de Deus para fazermos essa obra do Senhor. E eu queria trazer isso para vocês, sabe? O Senhor diz que a unção é que vai despedaçar o jugo, sabe? Eu queria ler algumas coisas aqui que eu anotei para vocês, que assim, a nossa identidade no Senhor, aquilo que a gente sabe, essa identidade, ela vence o sentimento. Às vezes a gente se sente de uma forma, se sente despreparada, se sente incapaz, se sente inferior, né? Se sente limitado, sabe? Mas assim, quando a gente tem a nossa identidade, quando a gente olha quem nós somos no Senhor, é aí que a gente vence os sentimentos, a gente deixa os sentimentos de lado e a gente passa a agir de acordo com aquilo para que nós fomos chamados, né? A identidade vence o sentimento. A transformação começa quando você para de crer naquilo que você sente e você passa a crer no que Deus diz a teu respeito. Olha o que nós falamos aqui desde o início, eu vou repetir. Nós falamos sobre propósito. Deus diz a teu respeito que Ele tem um propósito na tua vida. Nós falamos sobre temperamentos. É o Senhor quem controla, o Espírito Santo quem controla o teu temperamento, em que muda, né, as tuas estações. É o Senhor, sabe? Nós falamos aqui sobre talentos. É o Senhor quem te deu talentos, em que te deu essa pista. Você já nasceu com uma pista ali daquilo que o Senhor tem chamado você para ser. O Senhor te deu talentos. Você não é alguém que não tem habilidade nenhuma, não, pelo contrário, o Senhor te deu até muito mais do que um talento, né? O Senhor te deu aí 10 talentos ou mais, né? Nós falamos aqui sobre dons, sabe? Sobre dons. O Senhor tem te capacitado com dons. Você tem um dom do Espírito Santo, sabe? Você tem um dom. E ontem nós falamos sobre a gente não ficar distraído aí com as comparações, sabe? O Senhor tem te chamado, o Senhor te fez especial, sabe? Você é única, você tem características em você que são únicas para serem usadas para a glória de Deus. E agora a gente finaliza dizendo que o Senhor quer ungir a tua vida e o Senhor tem derramado óleo precioso sobre a tua cabeça. Sabe o que diz a palavra do Senhor? Sabe? Que nós fomos ungidos em Cristo para
pregar boas novas, pregar salvação, sabe? Para trazer libertação, porque nós estamos nele. Quando lá em Isaías 61 fala de Cristo, nesse texto, é sobre nós também. Aquela unção que está sobre Jesus, Jesus derrama sobre nós. E a palavra diz assim que em Jesus foi derramado um óleo mais do que aos seus companheiros, muito mais do que qualquer autoridade, qualquer profeta que tenha se levantado. A autoridade está sobre Cristo. Cristo nos dá essa autoridade. Ele derrama sobre nós essa autoridade. Então eu quero trazer para você nessa manhã, finalizando aí esse tempo, que você é ungida de Deus. Você é ungida de Deus. Essa identidade de ser marcada por essa gordura, por essa presença, por essa força do Senhor, sabe? É sobre a tua vida, porque você é de Cristo, a tua identidade está firmada nele. E aí eu quero ler para você aqui, ó, o passado fala para você assim, você é suja, o teu passado fica te condenando, fazendo que você é suja, mas Deus diz sobre você, você é redimida, restaurada, lavada no sangue do Cordeiro, você é limpa, santificada. A tua carne diz assim, você não vale nada, você não tem nada, você não vale nada, você é pequena, sabe? A tua carne diz isso, mas Deus diz, não, você é minha herança, você foi comprada por um preço altíssimo, o preço da vida de Cristo, foi isso que valeu a tua vida, e você agora é herança do Senhor, e você é herança do Senhor nessa terra, para fazer o bem nessa terra, né? A culpa, né? Às vezes a culpa aí do teu passado, de tantas coisas te diz, Deus se afastou de você, Deus vira o rosto para você, Deus não suporta você, mas não, Deus diz, você foi selada com o meu Espírito, o Espírito Santo tem selado a tua vida e você não vai se apartar do Senhor, porque você pertence a Ele, assim como um animal que é marcado ali, tem uma marca, né? Muitos, quem tem fazendas grandiosas aí, tem os seus gados que são marcados, né? O nome da fazenda, o nome do fazendeiro é marcado ali, um selo sobre aquele animal. Você é selada pelo Senhor, você é marcada com o Espírito Santo do Senhor, né? E assim, eu queria finalizar dizendo assim que você não é o que você faz, sabe? Você é o que você é em Cristo. Você é filha amada do Senhor, sabe? E o teu propósito, assim, não é o que você está fazendo, é o que acontece na vida das pessoas depois que você faz o que você faz. Você só faz as coisas, você adora, você serve da igreja, você trabalha porque você é filha. Você não faz essas coisas para ser filha. Não, você faz porque você já pertence ao reino e você tem entendimento que agir no reino de Deus, fazer a vontade de Deus é o que vai trazer satisfação. Então, assim, você é filho, você é filho e você é ungido. Há uma unção sobre você. E eu quero ler lá Isaías 61. Isaías 61 diz assim, queridos, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Esse texto fala a respeito de Jesus, mas diz respeito a nós, porque nós somos gerados em Cristo, né? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o aceitável da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que estão de luto uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Isso é o que diz a respeito de Cristo e se isso está sobre Cristo, se derramou sobre a nossa vida, sabe? O óleo precioso que vem sobre a cabeça do Senhor é o mesmo óleo que desce sobre a nossa cabeça, sabe? E transborda. O que Davi diz lá no Salmo 3, né? Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. O cálice é a nossa vida, sabe? Quando o Senhor nos unge, quando Ele nos coloca a sua marca sobre nós, para que nós possamos ser frutíferos no ministério, naquilo que Ele tem nos chamado, o nosso cálice, a nossa vida transborda. E é isso que o Senhor tem nos chamado, para transbordar dessa vida dele, dessa unção dele, dessa marca, dessa autoridade
autoridade que está sobre a nossa vida. Saiba disso, você foi chamada, você tem um dom, você tem um propósito na sua vida, você tem talentos, sabe, que você pode ser usada para a glória do Senhor. Onde você estiver, onde você andar nas ruas, seja no ambiente que você entrar, saiba que está entrando uma filha de Deus, sabe, a sua identidade está no Senhor, sabe, que você possa se deixar ser usada pelo Senhor, que você saiba que você carrega o Espírito Santo, que é assim, esse penhor dessa herança, sabe, e o Senhor te chama de herança dele, sabe, de filha amada, sabe, o Senhor não te despreza, o Senhor, muito pelo contrário, Ele quer derramar cada vez mais óleo sobre você, para que esse peso, esse jugo, né, como a gente falou sobre os bois ali, esse jugo, essa opressão, seja desfeita de sobre os seus ombros, e você possa ser livre para a glória do Senhor. Amém, meninas? A unção de Deus é uma marca do Senhor, né? A unção, esse óleo precioso aí da presença do Senhor, quer estar sobre a sua vida constantemente, para que você possa, assim, derramar sobre todos quantos você conhecer. Amém? E não pense que aquilo que você faz é pequeno. Não é o que você faz, é a intenção, é a motivação, é aquilo que você deixa na vida das pessoas, sabe? Você tem um legado para deixar. Talvez aí você na sua casa, com os seus filhos, né? Vou dar o exemplo aqui da Keren. A Keren, ela não trabalha fora, assim como eu, é só uma dona de casa do lar, mas assim, Keren, mesmo dentro da sua casa, com seu filho, sabe, com seu marido, no meio da sua família, sabe, Deus pode demonstrar que tem ungido a tua vida. E eu sei que Deus tem muito mais, Deus tem te dado um talento de cantar, de profetizar com seus lábios, sabe, o Senhor, a gente vai te ver sendo usada pelo Senhor, sabe, para libertar cativos, para que quando as pessoas ouvirem a tua voz, ouvirem o louvor saindo dos teus lábios, as pessoas queiram se aproximar do Senhor. Em nome de Jesus, nós profetizamos isso, uma libertação tão grande na tua vida, que vai transbordar na vida das pessoas que te conhecerem, até os teus vizinhos, quando te ouvirem louvar, vão saber que a presença do Senhor está na tua vida, que há algo em você que traz diferença, né? E nós queremos, em nome de Jesus, assim, nos levantar, sabe, como mulheres nessa geração presente. Como eu falei, a gente está finalizando aí um ano, mas assim, a gente entrar o ano de 2026 também, assim, sabendo, se conhecendo, sabendo quem você é e se oferecendo cada vez mais ao Senhor. Senhor, usa a minha vida, seja aqui em casa, seja no meu trabalho, seja onde eu estiver, na igreja, eu sou alguém, eu sou um agente da presença de Deus, eu carrego a identidade do Senhor sobre a minha vida, e isso é a marca unção dele, que te dá graça, unção da autoridade, sabe, que traz nos teus lábios a palavra certa, unção de sabedoria para aconselhar, unção para impor as mãos sobre as pessoas, unção para abraçar as pessoas, para o Senhor tem te trago isso sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém, meninas? Eu espero assim que vocês tenham uma sexta-feira abençoada. Ninguém aqui vai se ilude com a Black Friday, não, mas que a gente assim tenha uma sexta-feira cheia dessa graça, né? Ontem nós falamos aqui sobre dar graças, a Pri falou sobre isso, né? Sobre a gente separar esse tempo, que você continue. Se você separou um tempo ontem, se você aproveitou e deu graças ao Senhor ontem, continue exercendo isso, dá graças ao Senhor todos os dias, né? E deixa o Senhor usar a tua vida como uma peça-chave, um instrumento de bênção nessa terra, né? Amém, meninas? Vamos orar? Alguém colocar alguma coisa? A Pri está lá no hospital, Fernanda trabalhando, Keren também. E quem mais vai ouvir, gente, que possa, assim, se deleitar no Senhor, sabendo que nós somos ungidas e chamadas por Ele, amém? Que o Senhor despedace todo jugo, toda opressão sobre os nossos ombros e faça em nós a sua vontade. Senhor, nós oramos nessa manhã, nesse dia, adorando o Senhor pela tua glória, adorando o Senhor pela tua graça, Senhor, e adorando o Senhor pela escolha que
o Senhor fez de nós. O Senhor nos deu uma massa informe no ventre da nossa mãe. E o Senhor traçou uma rota, Senhor. O Senhor traçou um plano, Senhor, para a nossa salvação. Bendito seja o teu nome, Senhor. O Senhor nos viu quando nós estávamos, ó Deus, subjugadas, quando nós estávamos, ó Deus, sem destino, sem esperança, Senhor, descalças, feridas, com as nossas vestes rasgadas. Mas o Senhor nos amou tanto, Senhor, a ponto de dar o teu filho por nós e nos resgatou, nos colocou, Senhor, num lugar espaçoso. Senhor, calçou os nossos pés, lavou as nossas feridas, nos limpou, Senhor, e nos deu vestes novas. Bendito seja o teu nome, porque o Senhor colocou um anel no nosso dedo, Senhor. E o Senhor nos chama de filhas, Senhor, no teu reino. Bendito seja o teu santo nome. Cada mulher aqui é separada, Senhor. Cada mulher aqui, Senhor, é dotada, Senhor, de um talento, Senhor, de uma habilidade, Senhor, para fazer o bem, para fazer a tua vontade. Senhor, ensina-nos, Senhor, a estar alinhadas com o teu propósito. Senhor, enquanto nós vivemos aqui, que cada mulher seja levantada, Senhor, dentro da sua casa, Senhor, dentro do seu ambiente de trabalho, onde estiver, Senhor, esteja alinhada com a tua vontade, Senhor. Deus, e debaixo, Senhor, da tua unção, Senhor, nós possamos, Senhor, fazer o bem, nós possamos, Senhor, ser aquelas mulheres, Senhor, que são, ó Deus, intercessoras, mulheres, Senhor, que ajudam umas às outras, mulheres que conhecem o Senhor, Deus, mulheres que proclamam a tua verdade, Senhor, nessa terra, em nome de Jesus. Senhor, eu profetizo, Senhor, unção de sabedoria, Senhor, Deus, dentro da casa das tuas filhas, sabedoria, discernimento, Senhor, nas decisões, nas tomadas de decisões, Senhor, junto com os filhos, junto com os maridos, junto com os pais, Senhor, com os irmãos, sabedoria, graça do Senhor, instrução do Senhor, Deus, sobre todas as coisas, Senhor, porque tu és esse Deus que tem nos guiado debaixo da tua palavra, Senhor, e debaixo da tua unção nós somos livres, não há mais um peso de culpa, não há pecado, Senhor, não há condenação sobre nós somos redimidas, Senhor, nós somos salvas, Senhor, somos transformadas pelo poder do teu nome, Senhor, e essa gordura que está sobre nós, esse óleo que escorre sobre a nossa cabeça, nos faz fortes, nos faz fortalecidas em ti, Senhor. Nós te louvamos nessa manhã, Senhor, que esse final de semana das tuas filhas, Senhor, seja marcado por essa unção e que elas possam contar os teus feitos, possam testemunhar, Senhor, dos milagres que o Senhor tem operado nas suas vidas, Pai. Sejam aqueles momentos pequenos que a gente julga que é pequeno, aquelas vitórias, Senhor, que só nós sabemos, Senhor, sejam das menores às maiores, Senhor, nós possamos contar que o Senhor é Deus e que Ele faz. Muito obrigada, Senhor, abençoe as tuas filhas, Senhor, nós estaremos aqui de volta na segunda-feira honrando o teu nome, Senhor, para agradar o Senhor em todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas. Que Deus as abençoe, que Deus encha de alegria o nosso coração e que essa unção marque as nossas vidas. Amém? Recebam uma porção do Senhor nesse dia. Um beijo grande. Tchau, meninas. Fiquem com Deus. Tchau.